Respondendo mais uma pergunta aí do amigo Gigante. Boa tarde, amigo. Qual é a melhor mexida para trinca-ferro para torneio? Então, essa é uma pergunta que a resposta a gente não pode responder de qualquer forma. Por quê? Porque quando se fala de mexida, tanto para trinca-ferro de torneio como para coleiro, estou falando dessas duas aves porque são aves no qual eu tenho mais experiência, né? Não é uma receita de bolo. Ou seja, talvez a mexida que eu vou falar para você aqui, ela não vai servir para o seu passarinho, entendeu? Porque cada ave, ela tem ali a sua particularidade e a gente vai descobrir isso no dia a dia, certo? Porém, eu posso passar para você a melhor mexida que eu gosto de fazer, mas isso não significa que vai ser a mexida ideal, talvez, para o passarinho que você tem ou para outras aves que eu venha a ter. Portanto, vou resumir aqui. Eu, eu tive aí dois passarinhos que não precisavam de fêmea, eram secos, né? Nem fêmea em casa, e piado, nada. Um foi o abacuque, e esse passarinho, a gente mantinha ele num voador, colocava ninho para ele, colocava palha para ele puxar, deixava ele se interagir ali comigo. E quando eu saía da beira dele, de perto dele, ele começava a cantar, mas quando eu me aproximava, ele travava, ou seja, a sintonia dele era comigo, né? A minha presença travava ele, certo? E esse passarinho a gente puxava ele para a roda e era um passarinho limitado em relação à velocidade, mas era um passarinho muito firme. Todas as vezes que eu levei ele, ele finalizava, né? Aí quando eu passei ele, um outro amigo que pegou, ficou com aquela dúvida, será que se eu pôr fêmea ele vai melhorar? Só que eu já tinha visto que era um passarinho limitado e não adiantava futucar mais, porque aquilo era o limite dele, né? O amigo foi botar fêmea e o passarinho nem finalizando mais estava, né? E um outro passarinho que eu possuí também era um passarinho já com a média um pouco melhor, de 140 a 150, mas era igual um reloginho. Esse passarinho, no meio da semana, a gente tinha que dar uma volta com ele, tá? De preferência, até puxar ele para outro, levar na casa do amigo, deixar ele dar um esquente lá. Essa era a mexida dele. E quando você puxava ele no domingo, ele dava os seus 140, 150 cravado. E era um passarinho também que não tinha necessidade de fêmea. Aí, mas a gente sempre fica, né? Pô, será que se pôr uma fêmea ele vai melhorar? E esse passarinho eu fui inventar de pôr uma fêmea dele no final da temporada, praticamente. E ele zangou muito. Coisa que ele não. Só que ele zangou, ou seja, ele passou a brigar mais. Sendo que ele era um passarinho que ele cantava passeando. Ele era igual um reloginho. Entendeu? Então eu vi que ele realmente era uma ave que não precisava de fêmea. E agora os outros dois que eu tenho, um não vê a fêmea, que no caso é o Xingu, que é só piado, mas tem que ter a fêmea ali para poder dar um gás a ele, porém não pode ver a fêmea, é no piado, tá? E o Bitcoin é um passarinho que tem que ter ali a fêmea por perto durante a semana para ele ir escutando ela e só levar sábado depois de meio-dia para ele visualizar a fêmea. Então assim, por que eu tô te dando esses exemplos? É porque não é uma receita de bolo, entendeu? Cada passarinho tem a sua particularidade e é no dia a dia que a gente vai conseguir estar descobrindo isso, o que é melhor para ele. Então a melhor mexida para o trinca-ferro de torneio é a mexida que ele gosta. E isso a gente descobre no dia a dia, certo? É, eu tenho certeza que amigos trincaferristas aí, até coleiristas que estão assistindo esse vídeo, com certeza cada um tem a sua experiência, né? De mexida, certo? Mas a mexida que eu posso falar para você, a princípio, a minha preferida que eu gosto de fazer, é a fêmea, por exemplo, o trinca-ferro dentro de um quarto, num voador, a gente dá a ele toda a condição física para ele e toda a excelência em relação a trato, o melhor trato possível, um trato equilibrado, né? Aqui todo mundo sabe, quem me segue sabe que eu uso e recomendo a Propass Competidor, mas nós temos aí várias outras rações boas no nosso mercado.
e dá um condicionamento físico para ele, uma estrutura boa em relação a preparo físico, e a fêmea pelo lado de fora, e eles se interagindo ali no piado. Isso é quando o passarinho já está casado com a fêmea. Quando o passarinho não tem fêmea, tem aquele processo todo de acasalamento, que aí já é uma outra história. Estou falando de um passarinho que já tem uma fêmea e já é casado com essa fêmea. Durante a semana, deixar essa fêmea fora do cômodo, fora do quartinho, e ele dentro do quarto, e eles ali se interagindo no piado, né? E quando ele começar a querer cantar muito, ela vai segurar ele no piado. E no final de semana, no sábado, por exemplo, trazê-la para dentro do quarto e acoplar os dois, cada um no seu gaiolão, e levar assim até o torneio. Então essa é uma mexida que eu acho bacana de fazer. Eu gosto de ver essa interação do passarinho com a fêmea, quando a fêmea chega no ponto, começa a triscar, começa a machiar, ele começa já a ir pro ninho, né? Ele muda a sua postura. Tá bom, meu amigo? Então, assim, em relação à mexida, a gente, eu te citei aqui vários exemplos que a gente pode estar fazendo. Então você no dia a dia vai ter que tentar descobrir o que é melhor para sua ave. Se você ainda não puxou ele para o torneio, eu te aconselho a dar umas 3 puxadas sem fêmea, tá? Sem fêmea, para você ver até onde ele vai. Aí se você vê que tem uma certa necessidade de levar uma fêmea para ele, você a princípio traz essa fêmea no piado. Deixa ele ouvindo ela ali por uns 15 dias, depois você puxa, até ver a necessidade de estar mostrando a ele. Beleza? Espero ter ajudado. Eu respondi até já com mais detalhes, porque quando se fala de mexida, a gente tem que tentar ampliar um pouco aí a nossa resposta, a nossa visão e as experiências que nós temos no dia a dia. Beleza? Espero ter ajudado. Um forte abraço aí. Tamo junto.